Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. A primeira multiplicação de pães e peixes. E os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe todas estas coisas, tanto o que tinham feito como o que eles tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, para um lugar deserto, e descansai um tempo, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. E eles partiram a sós num barco para um lugar deserto. E as pessoas os viram partir, e muitos o reconheceram, e para lá correram ao pé de todas as cidades, e os ultrapassaram, e aproximavam-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes com muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: Este lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor e às aldeias e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. E ele respondendo lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Devemos ir a comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães vós tendes? Ide vedes. E quando eles souberam, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em grupos, sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram. E recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E viu-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram a andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito, e gritaram, porque todos o viram, e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E ficaram maravilhados entre si mesmos, além da medida, pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. E eles, passando para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré e atracaram na praia. E quando eles saíram do barco, imediatamente o conheceram, e correndo toda a região em redor, começaram a trazer em leitos os que estavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. E onde quer que ele entrava, em aldeias ou cidade ou nos campos, eles colocavam os enfermos nas ruas, e pediam-lhe que eles pudessem tocar somente na orla da sua roupa, e todos quantos o tocavam ficavam curados.